que foi que o tiro de guerra foi criado a Confederação do Tiro? Qual foi a necessidade que o Brasil teve para se criar o tiro de guerra? Então, isso é uma pergunta importante, que não está na palestra, mas é bom que a gente entenda o contexto pelo qual ele foi criado. Qual foi a necessidade que surgiu para ser criado? E aí, por incrível que pareça, eu vou voltar e eu vou lembrar de um fato chamado Vitória de Santo Antão. Para falar do surgimento do tiro de guerra, eu vou ficar em Vitória de Santo Antão. Quem aqui conhece a Avenida Mariana Maia? Todo mundo. Agora uma pergunta difícil. Quem foi Mariana Maia? Mas vamos lá. Mariana Maia é a heroína de Vitória de Santo Antão, que lutou na Guerra do Paraguai. Tá. E qual é a importância de Mariana Maia, Guerra do Paraguai e surgimento do tiro de guerra? A Guerra do Paraguai aconteceu entre 1864 e 1870. Ao final do processo, juntou o Brasil, Argentina e Uruguai para lutar contra o Paraguai. Tá, e o que é que isso tem a ver com o tiro de guerra? Veja que coisa curiosa, nessa época o Brasil tinha quase 9 milhões de habitantes, para ser mais exato, 9 milhões e 100, e tinha apenas 18.750 soldados. O Paraguai tinha 400 mil habitantes e tinha 77 mil soldados. Veja a diferença. Então teve que juntar Brasil, Argentina e Uruguai para lutar contra o Paraguai. E aqui eu não vou entrar nos motivos pelos quais houve a guerra, não vai interessar nesse momento. E foi nessa dificuldade que o Brasil teve de fazer o exército para lutar na hora que precisou. O Brasil nessa época vivia sob o regime monárquico, a monarquia, e que teve dificuldade. Para se montar esse exército, teve que juntar os índios, os negros, que nessa época a gente tinha o regime da escravidão, e muitos dos escravos, eles foram servir o exército, não nem servir o exército, foi participar da guerra no exército com um prêmio. Qual era o prêmio? Ó, a gente vai para a guerra. Quando você voltar para a guerra, você está livre. Você está livre. Então isso incentivou muita gente a participar dessa batalha, que foi chamado nessa época de Voluntários da Pátria. E é nesse contexto que entra Mariana Maia. Ela em Vitória de Santo Antão foi assim um símbolo para arregimentar as pessoas para lutar na Guerra do Paraguai. Então a gente está em 1870 e aí a gente vai em 1907. Veja que tem 37 anos, quase 40 anos. Foi nesse período, a partir de 1870, quando os soldados brasileiros voltaram para o Brasil, vencedores, que eles começaram a ganhar status e importância dentro do contexto social, que a monarquia não dava espaço para os militares. Militares, praticamente da América do Sul todinha, tinha um certo status, mas no Brasil não tinha. Ele foi ganhando força, esses 30, 40 anos,